Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais. Estou postando mais um vídeo antes do fim deste ano. Quero agradecer a todos que se inscreveram nesse canal. Agradeço a todos que mandaram mensagens de apoio, de motivação. E o meu desejo é que também essa transmissão possa contribuir para uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada. E o nosso tema hoje é perspectiva espiritual das pestes. Quando começou a onda da pandemia, a previsão inicial era que seria uma questão de semanas para ser superado. Depois se falou, não, até setembro daí vai estar tudo regularizado. E depois, não, até novembro vai ficar tudo bem. E agora já se vai para 2 anos e ainda estamos enfrentando esse problema a nível mundial. Então, por isso, é bom ter uma reflexão sobre esse assunto baseado naquilo que a Bíblia fala. Tantas pessoas já morreram. Era assustador ver cemitérios com uma série de covas abertas e pessoas tentando sepultar os seus mortos. Eu creio que a cena mais chocante para mim, pelo menos, foi quando foi postada uma imagem do espaço mostrando uma cidade lá no País do Dragão com onda de calor promovido pelos incineradores, pessoas que estavam sendo cremadas aos milhares. Qual é, então, a nossa situação? Quero deixar de antemão bem claro que não estou fazendo nenhum questionamento sobre decisões do Ministério da Saúde. E não estou falando contra aquilo que o Ministério da Saúde, o OMS, está promovendo. Eu mesmo já recebi a dose de reforço, sou, portanto, vacinado, mas temos uma outra perspectiva ligada à questão dessa pandemia. E é sobre isso que eu pretendo falar. A Bíblia fala sobre pestilências no plural. E nós falamos inicialmente sobre a primeira onda e depois surgiu um temor de uma segunda onda, e depois uma terceira onda, e depois ainda uma quarta onda, e atualmente vemos que há muitos efeitos, não somente na questão da saúde física, mas na questão da sociedade em geral, na questão da economia. Muitas pessoas estão passando por burnout e muitos casais estão se separando. Quer dizer, os efeitos vão muito além de uma simples pandemia. Quando se fala, então, sobre a quarta onda, os traumas psicológicos e transtornos mentais são bem visíveis em nossa época. Numa recente reportagem, ouvi um pesquisador dizer que em torno de 30% das pessoas estão em nossa época com burnout. Isso mostra que os efeitos na vida emocional e na vida sentimental são muito maiores do que os efeitos na vida física. Então, pestes na perspectiva espiritual. Será que a Bíblia nos dá alguma informação sobre esse assunto? Com toda a certeza. Vamos ler apenas uns poucos textos, mas a Bíblia mostra, em primeiro lugar, que Deus usa, entre outros meios, também a peste para chamar o povo ao arrependimento. Quando lemos a respeito de um pecado, em 1 Crônicas 21, verso 7, a Bíblia diz, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu Israel, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então temos aqui uma referência como Deus está punindo uma nação por causa de um pecado. E 70.000 homens morreram por causa disso. Também em 2 Crônicas,
nós temos a oração quando o templo foi dedicado, e o texto diz: e se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então era bem claro para Salomão naquela época que a peste era um meio usado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Ele sabia que na hora da peste, entre outras formas de castigo de Deus, seria necessário chegar na casa do Senhor e clamar a Deus por perdão e demonstrar um arrependimento genuíno. A Bíblia nos mostra também que nos tempos finais, Deus pode dar poder aos homens para matar com peste. Então, quando o povo não está dando ouvidos à voz de Deus e não está se arrependendo, Deus pode permitir que homens usem a peste para castigar outros homens. O texto nos fala: e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Então, esse texto deixa bem claro que foi dado poder aos homens, quer dizer, Deus autorizou o próprio homem a castigar outros homens com pestes. Jesus predisse que haveria pestes nos tempos finais. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Note no plural. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Lucas 21, verso 11. Então aqui é Jesus falando sobre os tempos finais. E é interessante que ele cita algumas questões que estão bem presentes em nossa época. Grandes terremotos, fome e pestilência também. Então, é uma questão muito clara na Bíblia que pestes vão acontecer, pestilências vão acontecer, não somente uma, mas uma sequência, e que isso é um sinal da brevidade da vinda de Cristo, mas também sinal do começo do juízo de Deus sobre a impiedade do homem. Então, isso deve, em primeiro lugar, nos levar a reconhecer que Jesus em breve voltará para arrebatar a sua igreja. Por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Mateus 24, 44. Então ele fala sobre esses sinais e mostra que isso está relacionado a um tempo quando Cristo vai voltar. E o povo deve estar preparado para isso. Mas as pestes também são colocadas como sinal de juízo de Deus e uma chamada ao arrependimento. Assim o provocaram a ira com suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então, Deus foi provocado a ira e Deus mandou peste como castigo por causa do pecado. Veja aqui a respeito da questão da fome que está se manifestando também aqui no Brasil. Dados divulgados recentemente pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, apontaram que o Brasil tem pelo menos 19 milhões de pessoas passando fome. E 55% das famílias estão em insegurança alimentar, sem acesso regular e permanente a alimentos. Veja, 19 milhões já passando fome no Brasil em nossos dias.
Então, a diretora disse: nunca passamos por uma situação tão séria, alertou Sandra Chaves, vice-coordenadora da Rede Pensão, em entrevista à CNN. Então, uma situação muito grave. Não se fala muito sobre isso na imprensa, mas é uma realidade que muitas pessoas estão com falta de alimento, dependem de ajuda, e muitos outros reduziram drasticamente o consumo de alimentos que são mais caros, como carne, por exemplo, porque não conseguem mais viver no padrão de vida em que estavam vivendo anteriormente. A Bíblia relaciona também esses sinais de pandemia a terremotos. Veja, por exemplo, aqui esse gráfico entre 1900 e 2008. Veja como na última década os terremotos têm aumentado drasticamente. Nunca devemos relacionar a questão do arrebatamento da igreja a um único sinal. Aconteceu um terremoto, agora Cristo vai vir. Aconteceu uma pandemia, agora Cristo vai vir. Não, a Bíblia apresenta um conjunto de fatores que nos indicam que a vinda de Cristo está próxima. E, junto com isso, vem então a chamada ao arrependimento. Arrependei-vos, ensina a Bíblia frequentemente. E nós ouvimos muitas vezes falar sobre medidas protetivas, distanciamento social, uso de máscaras, uso de álcool gel, e não estou questionando nada disso, porém, essas medidas protetivas não atingem o fator principal relacionado com a pandemia. Esse fator pecado, a pecaminosidade do homem é a causa principal. A Bíblia diz em Apocalipse 9, 20 a 31, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Veja, isso são características da sociedade atual aqui no Brasil. Pessoas estão adorando demônios, estão praticando a idolatria, estão vivendo em uma sociedade de homicídios, feitiçarias, fornicação, imoralidade, frutos. Tudo isso faz parte da nossa sociedade atual. E quando vemos, então, sinais de que o juízo está próximo, podemos citar a nível mundial praga de gafanhoto como nunca antes, enchentes em muitos lugares, terremotos em grande escala, vulcões, pestes, assassinatos, imoralidade, feitiçaria, idolatria, frutos. Tudo isso é uma questão da sociedade atual, é uma realidade da sociedade atual. E o que a Bíblia fala sobre isso? E não se arrependeram. As pestes são para chamar a atenção ao povo que precisa de arrependimento, mas o povo não se arrepende. E, inclusive, em ambientes que eram considerados cristãos com valores bíblicos, estão hoje em dia afastando a doutrina bíblica. Veja essa notícia. Pela primeira vez, pastora Batista celebra casamento homoafetivo. A cerimônia uniu duas mulheres em Maceió. Foi a primeira união homoafetiva realizada por uma mulher. Veja o que ela fala. Eu sei que até na luta LGBTQI, as conquistas das mulheres vêm com mais dificuldade. Por isso me senti tão honrada e privilegiada de ser celebrante de um momento novo e histórico dentro da tradição das igrejas batistas no Brasil.
adicionou a teóloga. É claro que muitos batistas, ou talvez até a maioria, não concordam com isso, mas gradualmente a impiedade, a perversidade está penetrando dentro das próprias igrejas. As igrejas que deviam chamar a atenção para o arrependimento estão se infiltrando de práticas pecaminosas, abomináveis aos olhos de Deus. E isso está aumentando cada vez mais. Como é que o povo incrédulo vai se arrepender se até aqueles que se dizem cristãos estão vivendo na imoralidade? A Bíblia nos mostra que estamos numa batalha espiritual. Não se trata de uma batalha com aspectos puramente sanitários, mas é o inimigo que está por trás disso, preparando o mundo para o governo do anticristo. As pessoas são prisioneiros nos laços do diabo. A Bíblia diz, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presas. Então, pessoas estão presas nos laços do diabo. Tanto o mundo incrédulo, como também apóstatas estão presas nos laços do diabo e não sentem mais o peso da consciência, porque a sua consciência está cauterizada. A Bíblia diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nosso dever como cristãos é levar as pessoas a um compromisso de obediência a Cristo. O senhorio de Cristo é algo que está ficando de lado na maioria das igrejas. A Bíblia mostra que devemos confessar a Cristo como Senhor. Ele é que manda. Ele que nos dá o ensino sobre o certo e o errado. Ele é que vai nos julgar. E a humanidade está cada vez mais longe desses princípios. E por isso, então, a Bíblia fala não se arrepender. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram da obra de suas mãos, para não adorarem os demônios, ilhos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. E quando hoje em dia inocentes são presos, porque pregam contra os princípios desse governo mundial, e quando bandidos, os mais perigosos, os maiores ladrões, estão sendo soltos, isso é uma evidência muito clara de que é uma batalha espiritual e o príncipe das trevas está dominando a vida de muitas pessoas. A Bíblia mostra que os demônios vão ter um papel preponderante nos tempos finais. E da boca do dragão, Satanás, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a aranhas, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Então, espíritos de demônios estão preparando a sociedade para uma luta contra Cristo. Então, peças da perspectiva espiritual. O agir de Deus, ou a permissão de Deus para o homem agir para destruir a humanidade, para castigar a humanidade. Então, vamos tirar algumas conclusões. A solução do problema não está só nas mãos de governantes e autoridades sanitárias. Estou mais uma vez dizendo, eu não estou questionando as medidas que estão sendo tomadas oficialmente para a solução do problema, mas precisamos ver a pandemia na perspectiva espiritual e ali vemos que é uma punição da humanidade por causa da sua pecaminosidade, e se o povo não se arrepender,
a situação vai piorar cada vez mais. A Bíblia mostra que Deus vai cumprir aquilo que Ele determinou, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, verso 10. Amigos, não adianta pedir a Deus que a pandemia vai passar. O que devemos é orar pelo arrependimento, para as pessoas caírem em si e perceberem que estão provocando a ira de Deus com a sua pecaminosidade. Tantas vezes ouvimos pessoas orar, a Deus, faça essa pandemia passar. Porém, onde está a pregação do arrependimento? E Deus diz que Ele vai fazer toda a sua vontade, e quando Ele prometeu que vai punir, isso é um dos sinais que estamos chegando no fim dos tempos, Ele vai cumprir aquilo que está determinado. O papel principal pode não ser da área sanitária, e sim da Igreja de Cristo. Nós é que devemos trabalhar pela salvação das pessoas. Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Devemos pregar a essa geração corrupta e perversa que se arrependa dos seus pecados para Deus poder perdoar. Ele continua dizendo, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então a cura vai chegar quando o povo se arrepender. Mas pela Bíblia sabemos que isso não vai acontecer. Mas a nossa parte é pregar o Evangelho, denunciar a pecaminosidade das pessoas e levar o povo a um arrependimento genuíno. Ao mesmo tempo, é importante destacar que não devemos dar crédito aos profetas da atualidade. São falsos. Toda semana surgem na internet algumas mensagens. Deus revelou grande profecia, profecia poderosa e assim por diante. A Bíblia diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, faz-os desvanecer, fala da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Essas pessoas que em nossos dias estão toda semana trazendo novas revelações, são mentirosas, não estão falando da boca do Senhor, estão falando da visão do seu próprio coração. Por isso, não devemos dar crédito a isso. Profecia terrível, vai acontecer em breve. O que vai acontecer? Bom, em setembro vai parar a pandemia, ou vai acontecer uma coisa terrível com o governo e assim por diante. Toda hora vem notícia desse tipo. A hora já está marcada e vai acontecer em 4 meses e assim por diante. Uma outra profetisa falsa que não fala em nome do Senhor. Forte profecia Brasil em 2021. E assim vem uma coisa em cima da outra, tudo produto da visão do coração da própria pessoa, não é da parte de Deus. Tudo que Deus quis revelar está na Bíblia. Ele não vai dar nenhuma nova revelação. Em Apocalipse está muito claro que não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Gálatas 1, verso 8 e 9, que existe uma maldição sobre pessoas que querem acrescentar novas revelações àquilo que a Bíblia ensina. Nós temos um relato interessante em Isaías capítulo 22, o povo estava sendo oprimido pelo inimigo, e o texto então nos informa, e ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porque já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Então, olha, 3 medidas que eles tomaram
para tentar se proteger daquilo que estava acontecendo. Também contaste as casas de Jerusalém e derrubaste as casas para fortalecer os muros. Uma quarta iniciativa, fizeste também o reservatório entre os dois muros para as águas do tanque. Uma quinta, então 5 medidas que eles tomaram para tentar se proteger da tragédia. Então vem a sentença de Deus. Porém, não olhastes para cima, para aquele que isso tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Então, quem tinha provocado o inimigo para destruir Jerusalém era o próprio Deus. E Deus esperava que o povo, diante dessa ameaça, olhasse para ele e considerasse: nós estamos sendo punidos por Deus. Mas não fizeram isso. E por isso a punição de Deus veio. Não olhasses para cima. Olhamos para a Organização Mundial da Saúde, olhamos para o Ministério da Saúde, olhamos para a Secretaria da Saúde, e sem dúvida eles têm um papel importante nessa época, porém, deixamos de fazer o principal. Reconhecer que isto é uma situação provocada pelo próprio Deus em virtude da pecaminosidade da humanidade. E a situação vai piorar porque é uma punição de Deus e o povo não está se arrependendo dos seus pecados. Olhemos em primeiro lugar para Deus. Mais uma vez quero enfatizar, eu não estou desconsiderando o trabalho do Ministério da Saúde, não estou falando contra aquilo que eles estão fazendo, porém, nós, como cristãos, devemos olhar em primeiro lugar para Deus e reconhecer que existe uma perspectiva espiritual da situação em que o mundo se encontra. Havendo pode parecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. E o apóstolo Paulo escreve: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de suscitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versos 20 e 21. Devemos, acima de tudo, nos conscientizar: nós somos cidadãos do céu. E devemos anunciar ao povo a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, mas devemos estar certos, as tribulações vão chegar e nós devemos estar vivendo firmes no Senhor, sabendo que havemos de receber uma pátria melhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. No meio da pandemia, devemos olhar para Jesus e Ele é que vai nos conduzir com segurança até a glória celeste. Filipenses 1, verso 6, aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você e a sua família. Mais uma vez, obrigado por todos os inscritos, pelo apoio que tenho recebido. Desejo a todos um ano novo abençoado e que possamos sempre, em qualquer situação, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus o abençoe.